Agora 8 horas e 23 minutos. Vida Acadêmica. 8 horas e 23 minutos, hora de conversarmos com a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Bom dia, Mariela. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Ótimo falar com você. Mari, hoje vamos falar sobre carta de apresentação, intenção de pesquisa. O que é isso, Mari? Isso mesmo. Vamos falar um pouco sobre essa etapa que alguns programas de pós-graduação trazem na sua seleção dos novos alunos, Sérgio. Também é comum carta de apresentação para se candidatar a algumas vagas de estágio, vagas de trabalho. Então, o que a gente vai falar aqui se adapta também para quem está procurando estágio e para quem está procurando emprego e vai ter que fazer a carta. Então, vamos saber um pouquinho mais. Quais os cuidados na hora de fazer essa carta, Mari? Bom, Sérgio, o primeiro cuidado que a pessoa tem que ter é o seguinte: os detalhes sobre a carta vão estar descritos no edital a que essa pessoa, a vaga a qual essa pessoa está se candidatando, né? E nessa carta, o candidato vai ter que explicitar os motivos pelos quais ele tem interesse naquele programa específico de pós-graduação, né? Naquela vaga específica, naquela vaga de estágio. Tem editais, inclusive, que aparece um modelinho de carta, do tipo assim: você tem que inserir o seu problema de pesquisa aqui, a justificativa da escolha do programa de pós aqui, o seu perfil profissional acolá. Tem outros que são mais livres, né? Então, o que é importante saber? Se estiver especificado lá onde você tem que colocar cada coisa, você vai respeitar aquela ordem. Mas, se não, é importante ter alguns cuidados. Por exemplo, o primeiro deles é: você nunca vai usar a mesma carta de intenção de pesquisa para vagas diferentes, para programas diferentes, porque ela precisa ser muito específica para aquela instituição e para aquele programa específico que você vai estar se candidatando à vaga. Então, você vai precisar entrar no site daquela instituição, olhar o site do programa de pós-graduação, citar nessa carta estudos que são desenvolvidos já naquela instituição e que você sabe que se alinham ao que você quer pesquisar. Não dá para se fazer um modelinho padrão, sabe, Sérgio? Uma receitinha de bolo. Não dá. O que é importante você ter? Então, né? Então, primeiro, dá essa olhada no site para poder verificar e citar esse programa de pós-graduação, citar essas pesquisas, porque aí o avaliador vai perceber que você, minimamente deu uma olhada antes, não é um aventureiro que está querendo entrar naquele programa de pós-graduação. É importante que a carta seja bastante objetiva. Os avaliadores recebem dezenas de cartas, então não dá para ficar enrolando, enchendo linguiça, colocando lá várias e diversas páginas de carta, não. Importante ser objetivo, dizer as coisas como elas devem ser ditas, sem frufru, sem enrolação. Importante também o candidato ser coerente nos seus argumentos e falar a verdade, né? Não vai dizer o que você não é, não fez, não sabe. Você vai dizer aquilo que você é, aquilo que você fez, o que você sabe fazer e aquilo que você não sabe também, que o programa vai possibilitar que você aprenda. É importante também nessa carta, Sérgio, mostrar aquilo que não está no currículo Lattes, né? Por exemplo, se você tem capacidade de liderança, se você tem capacidade de gestão de projetos, capacidade de trabalho em equipe. Essas características não estão no currículo Lattes, mas elas são muito bem vistas para quem vai fazer uma pós-graduação. Obviamente, você precisa antes revisar o português, antes de mandar essa carta, tá bom? Revisar as informações da instituição, as informações do programa ao qual você está se candidatando, para não... Porque, eu não sei vocês, mas eu acho que todos os avaliadores olham com um olhar muito ruim para um candidato que escorrega no português na hora de uma seleção. Com certeza. Por fim, não pegue modelos prontos na internet. Quando eu estava preparando, né, os conteúdos para hoje, eu achei uma série de modelinhos prontos na internet que são piegas, bobos, parece é aquele modelo bem padrãozão que contraria exatamente a primeira dica que eu dei aqui, que é você fazer uma carta bastante personalizada para aquela vaga, para aquele programa de pós-graduação. Então, eu acredito que esses são os cuidados principais na hora de fazer essa carta de intenção de pesquisa.
E essa carta, Mari, por que ela é tão importante, então? Olha, ela é importante a ponto de ser uma das etapas de avaliação de um candidato na pós-graduação, porque com ela é possível avaliar o real interesse daquele candidato àquela vaga. Também a gente consegue avaliar se ele consegue produzir argumentos que são coerentes a respeito de uma vaga de mestrado, a respeito de uma vaga de doutorado. É interessante a gente perceber se ele consegue articular e ver sentido entre o que o programa de pós-graduação faz hoje e o currículo dele atualmente, se ele consegue expressar como as habilidades deles vão poder contribuir com o programa de pós-graduação, com o projeto de pesquisa específico, de um professor específico. Então, ela é um subsídio exatamente para se avaliar de uma maneira bem objetiva por que essa pessoa está querendo entrar nesse programa de pós-graduação. Se você colocar na carta o argumento, porque eu estou desempregado, porque não vejo outra perspectiva de vida, ou só aquela chavão, assim, porque meu sonho é ser doutor, ser chamado de doutor, dificilmente você vai conseguir a vaga, né? Então, é mais para a gente entender se profissionalmente aquela pessoa tem e se vai fazer sentido para o programa de pós-graduação a presença daquela pessoa ali ocupando uma vaga. Mari, e esta carta, ela tem que ter quantas páginas? Olha, Sérgio, no máximo, é uma página frente e verso. Porque, como eu disse, os avaliadores, eles não têm muito tempo, né? Não é um projeto de pesquisa, a carta de intenção de pesquisa. Ela não precisa ser maior do que 2 laudas, né? 2 páginas, ou seja, acho que dá ali 6.000 caracteres, mais ou menos, exatamente para que a pessoa seja objetiva nos seus argumentos. Não precisa contar a história da vida inteira, não precisa contar que o sonho da mãe era ter um filho doutor, nada disso. Tem que ser objetivo, porque os avaliadores leem dezenas de cartas. Então, você tem que pensar o que eu vou colocar na minha carta que vai chamar a atenção do meu avaliador. Essa semana eu conversei com uma pessoa que me procurou porque tem vontade de fazer o mestrado e tal, e ela me mostrou 2 cartas de apresentação que ela fez para 2 programas de pós-graduação e ela foi reprovada nas 2. E aí ela falou, olha, dá uma olhada, vê o que eu fiz de errado, assim. E aí o equívoco dela era muito simples. Ela estava colocando, uma carta que é uma exigência de um programa de pós que tem essas áreas muito específicas. Coloque aqui porque que é importante, coloque aqui porque que o seu projeto contribui. Ela estava trocando de lugar as coisas, ela estava colocando onde é a justificativa do projeto, né? Por que ela quer aquela vaga, ela estava colocando coisas relacionadas à biografia dela. Quando, na verdade, ali ela tem que expressar como a biografia dela tem ligação com o programa. Aí, na parte de especificar um pouco mais do projeto, ela não falava de metodologia, ela não falava do objeto de pesquisa que ela quer trabalhar, ela falava um monte de autores, citava um monte de autores. E outra coisa que é importante também, não é necessário você ficar citando autores na carta de apresentação para mostrar que você leu, não. Isso não é necessário. Isso não cola, não funciona? Não, porque assim, não é uma prova, né, a carta de apresentação. Assim, o fato de você citar um autor para a banca não significa que você sabe dele, né? Você pode ter colocado no Google citações de Bourdieu, e aí você pegar lá e jogar. Não faz muito sentido. Mari? Oi? Sim, então vamos lá. Seguindo ainda com esta carta, Mari, o candidato, na argumentação, ele tem que dizer também por que vocês devem me escolher para participar dessa seleção, por que eu devo ser escolhido, como deve ser esta forma de solicitação, uma coisa muito explícita ou não? Muito egocêntrica? O ideal é que ele trabalhe sem se auto-vangloriar, né? Sem dizer que ele é a última bolacha do pacote do programa de pós-graduação. Não. Na verdade, ele pode, de uma maneira muito objetiva, elencar, como eu disse, quais são algumas qualidades que ele tem que não estão no currículo Lattes, né? Um candidato à pós-graduação que tem capacidade de liderança, por exemplo, ele
sai na frente do que um que não tem, porque significa que o orientador não vai precisar ser babá dele. Tem que falar para ele todos os passos que ele tem que fazer ao longo do período todo da pós-graduação. Alguém que tem capacidade de gestão de projetos, por exemplo, é uma pessoa que lida bem com cronograma, que lida bem com prazos. Isso é muito importante para os programas de pós-graduação, porque os alunos, eles têm 2 anos para se formar no mestrado e 4 anos para se formar no doutorado. Se por algum motivo ele não consegue, é possível pedir prorrogação, mas esses pedidos de prorrogação impactam na nota final do programa junto à CAPES. Então, é interessante alunos que consigam gerenciar o seu tempo. Uma coisa que eu esqueci de dizer que também é importante, ele dizia a disponibilidade de tempo dele para aquele programa de pós-graduação. Ele tem que dizer, inclusive, se ele vai querer bolsa, se ele precisa da bolsa, se a bolsa de pesquisa é fundamental para ele, ou se ele tem algum outro trabalho, porque isso vai ter uma relação direta com a disponibilidade de tempo dele. Se ele disser que ele precisa da bolsa, estou entendendo que é um candidato que vai estar em tempo integral no projeto de pesquisa. Para alguns programas de pós-graduação, isso é essencial. Tem alguns programas que não dá para a pessoa trabalhar, pelo menos no início da pós-graduação. Se ele diz para mim que ele não precisa da bolsa, por outro lado, ele pode ter mais chance, porque os programas de pós, eles têm poucas bolsas. Nesse contexto atual, então, eles têm menos bolsas ainda. Então, pode ser que a pessoa que tem bolsa, ela vai concorrer entre os que têm bolsa, mas, por vezes, se há pessoas que não precisam de bolsa, o programa de pós-graduação pode olhar para esses candidatos de uma forma diferente. Entendendo, porém, que ele precisa colocar na carta que, se ele trabalha, qual é o tempo disponível dele para fazer a pós-graduação. Porque muita gente entra no mestrado trabalhando, achando que vai ser moleza, fácil pra caramba, e aí na primeira semana começa a reclamar, porque o professor deu um livro para ler de uma semana para outra. Mas você está na pós-graduação, meu filho, é diferente o negócio. Então, o professor não faz uma média do tempo disponível dos alunos para lançar as bibliografias. Então, você precisa colocar, e é importante, Sérgio, a pessoa ser verdadeira. Não fica nessa de, por exemplo, se você precisa da bolsa, não adianta você colocar que você não precisa, porque você não vai dar conta. Se você for aprovado sem bolsa, como é que você vai fazer? Não tem contas para pagar? Mesmo que você seja sustentado por uma outra pessoa, tenha uma reserva disponível e, de fato, não precisa da bolsa. Da mesma forma que se você diz que precisa da bolsa, o orientador vai entender que você tem um tempo disponível que é diferenciado em relação a uma pessoa que trabalha 8 horas por dia e que vai ter, por exemplo, 5 horas por semana para fazer a sua pós-graduação. Mari, pois não, conclua. Oi. Pode concluir, por favor. Não, só concluindo que isso não significa que o trabalho de uma pessoa que tem bolsa e se dedica integralmente à pesquisa é necessariamente melhor do que o de uma pessoa que tem lá 5 horas por semana para fazer a pesquisa. Não significa isso. Isso é uma coisa que... Porque às vezes a pessoa tem muito tempo e procrastina demais. E eu garanto para todo mundo que se você pegar 1 hora por semana... uma hora por dia do seu dia, ou 4, 5 horas por semana ao longo de toda essa pós-graduação, e pegar com afinco, com dedicação, você vai fazer um excelente mestrado, um excelente doutorado. Agora sim, Mari, já que estamos falando de bolsas e o financiamento de pesquisas, temos alguma novidade? Ai, Sérgio, temos algumas novidades, mas elas não são muito boas. Essa semana saiu uma notícia na imprensa de que o CNPq reduziu a verba de laboratórios para o ano que vem. Essa verba de laboratórios é um recurso que é usado para custear, por exemplo, insumos, reagentes, equipamentos, custear mesmo o cotidiano de um laboratório de pesquisa, né? Entre outros materiais de trabalho, compra de livros, etc. E o que acontece? Estão previstos para a proposta de orçamento do ano que vem 16,5 milhões de reais na proposta que foi enviada pelo presidente Jair Bolsonaro para o Congresso. Para você ter uma ideia, esse ano, esse valor foi de 127 milhões, 127,4 milhões. Então, é uma redução muito expressiva da previsão de orçamento para o ano que vem.
Ao mesmo tempo, no orçamento, para se pagar bolsas de pesquisa pelo CNPq, os recursos vão aumentar 27,4%. Então, vai ser no total quase R$ 1 bilhão. Para esse ano, para o ouvinte ter uma ideia se é muito ou se é pouco, o previsto para esse ano foi 787 milhões e esse recurso deu só até esse mês, né? Quem nos acompanha viu na semana passada que não há uma previsão de pagamento dos bolsistas do CNPq para novembro, para dezembro. Só até agora o mês de setembro que vai ser pago em outubro. Até agora. Então, o que assim, é uma novidade ruim, né? Assim, o CNPq reduzir verba de laboratório, porque sem essa verba, por exemplo, um laboratório de química, se ele não tem recurso para poder comprar os reagentes, ele para. Porque como é que você vai fazer lá as reações químicas e tal? Um laboratório de análises clínicas, um laboratório que vai fazer pesquisa clínica, né, com seres humanos, enfim, sem verba fica realmente muito difícil de um laboratório se manter. Só que o Congresso ele pode modificar esse orçamento antes de aprovar, e é o que a comunidade científica espera. Em relação à CAPES, a gente não tem nenhuma novidade, só que assim, desde maio tem se anunciado diversos cortes, né? Em maio foram mais de 3 mil bolsas cortadas, em junho foram 2,7 mil bolsas cortadas dos cursos que tinham uma nota 3, que é uma nota mais baixa, aquela suspensão de verbas, a suspensão de repasses para as universidades. E aí, é importante o ouvinte saber que a comunidade científica está mobilizada. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, inclusive, lançou no fim da semana passada, uma campanha, Sérgio, que eu vou convocar todos os ouvintes a participarem, que se chama Ciência para que Ciência. Como é que é essa campanha? A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência lançou um desafio para que todas as pessoas que já foram bolsistas CAPES ou bolsistas CNPq, bolsistas de alguma instituição de pesquisa, que façam um vídeo de até 1 minuto contando por que ter a bolsa de pesquisa foi importante para a formação dessa pessoa. E aí ela convida mais, não é só quem já foi bolsista ou quem é bolsista. Ela convida todos os pesquisadores a fazerem esse vídeo, inclusive quem não tem bolsa de pesquisa ou nunca teve, e convida também aos cidadãos brasileiros, todas as pessoas que entendem que ciência e tecnologia têm uma importância na nossa vida, no nosso cotidiano, são convocadas a fazer esse vídeo, gravar e enviar pelo site da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Você vai entrar lá, todo mundo pode entrar no site da SBPC, e aí lá tem um pequeno formulário que é rapidinho de preencher. O endereço é portal.sbpcnet.org.br. Você vai gravar seu vídeo de até 1 minuto, grava com o celular mesmo, na horizontal, e aí envia para o CNPq, porque a partir desses vídeos, então eles vão criar um banco de dados de diferentes e milhares de pessoas comentando o impacto, né, da ciência e da tecnologia na sua própria vida. Então, convido a todos os ouvintes a fazerem isso. Eu já fui bolsista da CAPES, Sérgio, no meu mestrado, já fiz o meu vídeo, já mandei. Eu tenho uma bolsista de iniciação científica hoje, lá na Fundação Oswaldo Cruz, que é bolsista do CNPq. Então, as pessoas que podem até achar assim, não, mas a ciência não impacta em nada a minha vida. Espera lá, gente. Se a gente for pensar, tudo que até o que você comer hoje, tem relação sim com a ciência e tecnologia. Afinal de contas, quem é que no Brasil não conhece a Embrapa, que é conhecida mundialmente como uma instituição de pesquisa de excelência na área de agricultura, na área de melhoramento, né, para que a gente tenha alimentos que sejam mais, como é que eu posso dizer, alimentos que sejam mais ricos em nutrientes, alimentos melhores para a nossa saúde, né. Também vou puxar a sardinha para minha brasa, né, a quem não conhece a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição de pesquisa e de ensino que é referência não só no Brasil como no mundo. Eu acho que eu já falei isso outras vezes. A gente tem memória curta, mas a gente precisa resgatar. A pesquisadora que foi responsável por verificar e confirmar a relação
do vírus Zika e os casos de microcefalia foi uma pesquisadora brasileira. Ela se chama Celina Turch, ela é da Fundação Oswaldo Cruz, e foi por causa que o laboratório dela tinha verba de pesquisa, porque ela tinha os bolsistas de pesquisa, é que se conseguiu verificar essa correlação e atuar diretamente no combate, na prevenção, ao contato com os mosquitos das mulheres gestantes, né? Não sei se você vai lembrar, mas antes dessa coisa do vírus Zika, as gestantes não tinha essa coisa de passar repelente, né? E hoje é uma política pública, inclusive o SUS distribui repelente para gestantes. Enfim, eu acho que as pessoas precisam se mobilizar. Imagina, se cada pesquisador brasileiro que já teve bolsa fizer o seu vídeo, a gente vai ter milhares de minutos mostrando por que a ciência e tecnologia são importantes. Inclusive o Paulo Guedes, que já foi bolsista também lá na década de 70, podia fazer um vídeo. Essa é a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira falando conosco hoje no quadro Vida Acadêmica. Mari, muito obrigada. Até a semana que vem. Um abraço. Abraço, Sérgio. Espero voltar com boas notícias na semana que vem.